A nossa convidada de hoje, gente, ela é formada em artes plásticas, em letras. Olha, ela chegando. Boa noite, Milena. Boa noite a todo mundo que já está por aí. Tem muita É, gente já chegando. galerinha aí já, né, Nancy? Tava aqui Pois é. te apresentando que a nossa autora de hoje, ela é formada em artes plásticas, em letras, pintura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é isso É mesmo? isso mesmo, é isso mesmo. E autora do livro Aventuras e Desventuras de Benjamin James, falei certinho, Falou Benjamin certinho, James, falou certinho. e a mais nova obra dela, que é Crônicas Minhas. Seja bem-vinda, Nancy, que essa noite seja maravilhosa e muito obrigada por ter aceito o meu convite. Não, eu que agradeço a possibilidade de ser entrevistada, porque até então eu venho entrevistando e é um prazer eu poder sanar assim, a curiosidade das pessoas, né, pela minha trajetória e também elucidar algumas dificuldades e algumas glórias, né, do ato de escrever, que não é coisa fácil. Não, não é fácil, né? Mas a gente tem que persistir, não é Tem, verdade, Nancy? tem, é um caminho literalmente de persistência, é um caminho de persistência. Antes de falar desse mundo da literatura, de você como escritora, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? De onde você é, quantos anos você tem, as cidades por onde você passou, como foi sua infância. Conta pra gente um pouquinho de Então, você. vou contar para você. Eu gosto de contar, isso é uma curiosidade sobre mim. Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher que nem pé de maracujá, cheio de gavinhas, que não consigo contar nada assim reto. Por isso que eu sou escritora. Então, eu fui uma criança muito esperta, muito levada, né? E muito inteligente, muito curiosa. Minha família era uma família de militares, né? Meu pai era militar, minha mãe uma dona de casa, aquela mãe representante de turma, né? E eu dava muito trabalho porque eu, por exemplo, no segundo ano primário, eu fiquei o tempo inteiro fora de sala. E nessa fora de sala, porque eu já sabia tudo, sabe, não me interessava pela aula, e fazia bagunça. Aí a professora, naquela época, botava fora de sala. Não sei se ainda fazem isso, tomara que não, porque ou então vão gerar uma eu. E aí tinha uma escola de padres, então tinha uma biblioteca no fundo do corredor. E eu descobri os livros. Então, na verdade, eu fazia de tudo para ir para fora de sala, para poder ir para a biblioteca para ler os livros. E assim começou o meu interesse pela literatura. E eu sempre escrevi, desde que comecei a aprender a ler e escrever, eu comecei a escrever ditados, aquelas coisinhas, aqueles provérbios, né? E minha avó foi uma enorme incentivadora, né? A minha avó naquela época, eu não sei se alguém que está aqui assistindo lembra disso, eu já estou nessa fase do lembra disso. Tinha o Círculo do Livro. E a minha avó, ela consumia bastante livro para me dar. A minha e a minha irmã mais velha, que também gostava muito de ler. Então eu ficava pedindo, escolhe, escolhe. E aquilo era uma compulsão para mim já. Eu me lembro que uma professora pediu para fazer um diário dos livros que a criança, no caso os alunos, liam nas férias, né? Quando eu cheguei nas aulas, eu tinha um batalhão de livros e quase ninguém trouxe nada. Aí eu falei, meu Deus. Então, quer dizer, eu sempre gostei muito, mas a vida tem dessas coisas, né? Como meu pai era um cara muito assim retrógrado, ele queria que eu fosse professora de todo jeito, né? E eu não queria. Eu queria fazer comunicação, que eu gostava, sabe? Eu tinha, na época, uma jornalista que se chamava Iris Lettieri, que era a voz do aeroporto. Não sei se você lembra aquela voz linda que tinha no aeroporto. Era da Iris Lettieri. E eu treinava para ser que nem a Iris Lettieri. Aí, meu pai não consentia em hipótese alguma que eu fizesse comunicação. Aí eu acabei fazendo letras, porque ele falou, ou faz pedagogia ou faz letras. Como eu não queria dar aula, eu falei, não vou ser letras porque eu vou escrever. Eu gosto muito de escrever, então vou ser escritora. Só quando chegou no final da faculdade,
eu já estava grávida da minha primeira filha. E aí já não conseguia mais, eu queria fazer mestrado, não dava. Aí eu comecei a pensar, a gente pensa no filho, né? Eu vou ter que trabalhar, como é que eu vou fazer aquela coisa toda? E aí eu fui me desviando do meu intuito original de escrever. Continuei escrevendo para mim, mas aí a minha filha pequenininha, eu pensando assim, nossa, eu tenho que dar uma condição a ela, né, de segurança, né, porque eu era freela naquela época, né, eu dava aula de balé clássico, que eu era formada em balé clássico, eu fazia mil coisas, mas eu tinha medo que se eu quebrasse um pé ou qualquer coisa, eu não pudesse dar conta. Aí eu passei para o município, e como tinha formação em língua portuguesa, eu fui coordenar a sala de leitura. Aí depois eu fiquei com 40 professores orientando e a sala de leitura para mim, esse projeto foi assim fantástico. Apesar de, confesso, tinha algumas dificuldades com os professores, mesmo com os alunos, porque comunidades era difícil naquela época, era uma época de muito confronto, mas eu aprendi muito. Mas aí a vida me levou para o outro lado. Nesse momento, eu descobri um livro dentro de uma das bibliotecas, que era um livro de 50 anos passados sobre os índios Sioux. Aí eu me apaixonei por aquele livro e aí comecei a me interessar pelos indígenas. Aí eu fui ler Darcy Ribeiro. Nossa, aquilo virou uma chave. Eu falei, nossa, que maravilha. E eu já trabalhava com arte por mim mesma, autodidata, entendeu? Dentro da minha casa, um ateliêzinho que eu montei para mim, pá. Fiz um curso em Recife, meu marido foi trabalhar no Recife, eu acompanhei um tempo, pedi licença do município, fui com ele, entrei numa escola de arte, a escola de Cupins, famosa lá em Recife. Mas, mais uma vez, aí a vida vai. Eu fiquei grávida, voltei para o Rio, meu marido foi para Portugal. Aí eu voltei para o Rio, aí vou levando, e né, voltei para as salas de leitura para coordenar, aí tá bem. Resolvi para as aldeias fotografar, fiz um curso de fotografia, fui fotografar índio. Entrava nas aldeias, aí fotografava, e depois eu trazia o material todo e pintava, fazia os quadros deles, né? E aí fiz um acordo com a FUNAI, porque eu queria aproximar, trabalhei muito naquelas aldeias lá de Angra, e várias aldeias. Aí o que eu fiz? Fiz um acordo com a FUNAI de fazer uma exposição para juntar a cidade, que eu percebi assim, um vácuo entre a cidade e as aldeias, há muito preconceito, as pessoas não entendiam e rechaçavam. Aí eu falei, vamos fazer um trabalho para atrair e juntar. Foi muito bonito isso. E aí eu fiquei conhecida como Nancy dos Índios, rótulo. Aí eu já começou a me incomodar aquela história de rótulo. Aí, bom, eu fui fazer belas artes. Minha filha falou, mãe, já que você faz isso, ela estava na arquitetura, ela falou assim, mãe, bora lá fazer belas artes para você ampliar seu horizonte e se aprofundar. Fiz belas artes. Na Belas Artes eu comecei a fazer exposição fora, fui para o Uruguai, fui para Nova York, aquela coisa, transitando entre arte figurativa e arte contemporânea, né? Eu queria entrar no mercado, né? Mas tem etarismo, sabia? No mundo da arte tem etarismo. Aí eu já tinha idade, já tinha 45 naquela época, não, 40. Aí eu continuei, eu falei, vou trabalhar por mim mesma. Aí aumentei meu ateliê grande, fiz um ateliê grande em casa e comecei a trabalhar. E eu sempre fui voltada para a causa animal. Sempre. Aí, o que aconteceu? Eu tinha um cachorro que era muito pior do que o Marley. O cachorro era um ladrão e inveterado, arteiro, terrível. E as pessoas ficavam, Nancy, escreve um livro, escreve sobre ele, escreve, todo mundo vai gostar, pá. E eu tinha aquele nicho pet, né? Aquele universo pet todo. Aí eu falei assim, eu vou escrever. Mas aí minha filha teve filho e eu fui ficar com ela. Aí eu comecei a escrever lá com ela. Quando eu deixava ela, eu tinha um apartamento perto da casa dela. E aí eu comecei a escrever e nasceu o Benjamin James Golden, o livro do Benjamin, né? Aventuras e Desventuras. Só que, para falar a verdade, como todos os escritores que começam, a gente tem assim uma ilusão de mercado. A gente
acha que as editoras elas são assim deusas do Olimpo que vão resolver todos os nossos problemas, né? Que vão fazer uma belíssima revisão, que vão não, veja bem, pode até haver editoras, mas a grande maioria prestam um serviço muito superficial. E, na verdade, o grande segredo, eu acho, do mercado, que eu vim aprender mais tarde, fazendo mentorias, não sei se você conhece a Dani Sakugawa, fazendo mentorias, que nós somos os detentores do nosso produto e somos nós que temos que trabalhar esse produto, mas essa informação chegou muito mais tarde. Eu sei que eu lancei meu primeiro livro, Benjamin, foi um sucesso relativo, né? Porque eu lancei na Travessa de Ipanema, foi bastante gente, e aí você fica, nossa, que maravilha, é isso. Para mim, o ápice era aquilo. Para mim, na minha concepção ingênua, né? De quem está começando, era isso, lançamento, acabou, aí acabou, leva o que sobrou para casa e pá, mas não. Você tem que ficar trabalhando o livro. Mas essa concepção veio mais tarde. Animada com o sucesso do Benjamin, acho que nem um ano depois, meses depois, eu já tinha, todo mundo que escreve sabe, né? A gente tem sempre um livro na gaveta. A gente está sempre escrevendo, a gente está sempre fazendo. Aí, meses depois, eu lancei o Crônicas na Travessa de Ipanema. Mas eu tinha esgotado aquele pessoal, né, que já tinha ido tão pertinho, né? E o meu marido falava, não lança agora, trabalha primeiro, lança depois. Mas eu não tinha essa concepção. Aí lancei o Crônicas e acabou o lançamento. Não, foi um lançamento bom, mas não foi espetacular, como foi do Ben, mas foi um lançamento bom. Aí guardei o livro. Aí eu falei, meu Deus, e aí? E agora? É a pergunta que todo mundo faz, né? E agora? O que eu faço? Os livros vão ficar aqui? Eu não sou Amazon. O que eu faço com os meus livros? Né? E aí eu como sempre, gostei muito de informação. Eu acho que informação é tudo. Muda a vida da gente. Aí, o que eu fiz? Eu resolvi que ia me informar sobre o mercado editorial, né? E comecei a buscar mentorias, e agora eu estou para lançar o meu outro livro, já embasada em toda essa dinâmica, vamos dizer assim, do mundo editorial, né? Vamos dizer, agora eu não estou mais eu já entendo que o livro é um produto, eu tenho que desmistificar isso, porque a gente mistifica, né? E trabalhar o livro. Cheguei Ô, Nancy, aqui. E o que você passou, né? Milhares de escritores estão passando, cada quarta-feira eu converso com um, né? E o que você pode deixar para eles nessa diferença de quando você escreveu e lançou o Benjamin James e agora, com esse conhecimento, com as mentorias que você fez, o que você pode falar para ajudar os escritores que estão nos assistindo? É um turning point. Assim, ó, é um marco, sabe? Nancy antes e Nancy depois. Agora eu já sei quais os caminhos que eu tenho que seguir, se eu quiser seguir, né? Mas eu sei que você tem todo o universo que contorna, né? Está em torno de um livro. Leitura beta, leitura crítica, o marketing, soft marketing, e tudo isso que a gente tem aí que a gente desconsidera no início, né? Se você for olhar o meu Instagram de uns tempos para trás, você vai ver meu Instagram, assim, era a minha vida, sabe? Assim, mesmo quando eu lancei o livro, era no dia do lançamento, aquela coisa, sabe? Eu não tinha a profundidade do abismo que separa o antes e o depois. Então, isso mudou muito, mudou muito. E eu acho que essas lives que eu faço, que você faz, isso ajuda muito as pessoas, porque muita gente está entrando no mercado agora muito ingênuo.
Por exemplo, no livro do Benjamin, a editora falou assim, olha, você foi aceita, você foi... Nossa, eu fiquei assim, eu fui aceita, mas eu seria aceita de qualquer jeito, porque eu estava pagando, entendeu? Então, é esse tipo de ingenuidade que a gente perde, sabe? E não é ruim perder, é a lucidez de você trabalhar por uma coisa que você quer que aconteça, né? Nenhum autor gosta de ter seu livro ali na caixa, guardado no armário, sabe? O autor precisa do leitor. O leitor é o complemento do livro, sabe? Então, eu acho que o que eu tenho para dizer para as pessoas é se informar, procurar saber como funciona o mercado, procurar as pessoas competentes. Agora também tem isso, né? Tá cheio de gente aí falando um monte de coisa, a gente tem que ser seletivo, né? É, gente gabaritada, vendendo, né, prestação de serviço ao que não falta. Exatamente. Né? Exatamente. A gente tem que ser bastante seletivo. Muitas pessoas vão bater na sua porta oferecendo isso e aquilo. A gente realmente tem que ser seletivo e saber aonde a gente quer chegar e como a gente quer chegar, né? É exatamente isso. Nancy, você acredita que o novo autor ele deva procurar uma editora ou ir pelo caminho? Então, esse aí é uma questão de fórum íntimo, vamos dizer assim, porque nós escritores temos assim uma idolatria pelas editoras tradicionais. A gente busca muito uma editora, até porque ela ajuda bastante, né? Você dá ali para o seu projeto e eles dão conta, mas a gente tem. Aí é aquela consciência que a gente não tem no início, né? Olha, eles dão conta, mas você tem que trabalhar também, e muito. Mas a gente quer uma editora tradicional. Então, essa busca pode ser uma busca muito frustrante, porque é muito. Gente, tem. Eu acho que 2 mil escritores devem mandar por semana, sei lá. É muita gente. E eles têm critérios, a régua deles é muito alta. E tem quem está começando, assim como eu na época, o Benjamin não passou por leitura crítica, sabe? Então, quer dizer, você que está começando, você ganha rasteira logo no começo. E, olha, uma coisa que é complicada da gente resolver no nosso ego de escritor são as rasteiras. O não. O não é uma coisa muito complicada que a gente tem que saber receber, saber transformar esse não em experiência, o que é uma coisa que a gente só ganha com a idade, né? E na idade que eu digo, não é a idade número, não, sabe? É a maturidade, a vivência, né? Então você começa. Quantos nãos eu recebi na Belas Artes mesmo? Eu sofri etarismo na Belas Artes, recebi não, aquilo me derrubava, chegava em casa chorando. Hoje em dia eu não ia chorar nada, entendeu? Então, olha só, eu estou aqui do outro lado da ampulheta. Então, agora eu já estou sabendo como eu devo me portar em determinadas situações. E isso, o escritor que está começando, a primeira coisa que eu fiz nos 2 livros é mandar para todas as tradicionais. É a primeira coisa. Muitas são gentis, dão um não assim florido para você, né? Porque o seu livro é ingênuo, né? Vamos dizer assim. E aí você cai nas prestadoras. Aí o universo das prestadoras é o seguinte: tem muita coisa mais ou menos, mas tem prestadoras boas. Aí vai ser a sua sorte de encontrar uma prestadora boa. Mas para isso, o que acontece? Aí vamos entrar em outra seara, comunidade. Pode fazer pergunta se você quiser, senão eu vou falar até amanhã. Tá aí também entrando, o pessoal também vai fazendo a sua pergunta, tem certeza que tá florindo aí, né, as perguntas. Essa comunidade que você fala é muito importante, porque é onde a gente vai adquirir o nosso conhecimento, de ir trocando informações, né? Olha, com quem que eu posso fazer a minha revisão, né? Com quem que eu posso ter uma leitura crítica.
e olha, fulano, ciclano. Então, essa comunidade, eu acredito que é muito importante, né, Nancy? Então, exatamente, chegamos nesse ponto da comunidade, que é outra coisa que a gente desconhece no início. No início, a gente acha que somos nós, o livro, o computador e a livraria que vai lançar o livro, ou o lugar que vai lançar o livro. E a gente não entende que o escritor precisa estar entre escritores, porque você troca ideias e informações que são preciosas, que você não vai encontrar em outra comunidade. Né? Você começa a. E essa editora é boa? E essa prestadora é boa? E quem faz leitura crítica? É boa, funciona. Então você começa a trocar ideias com essas pessoas que estão no mesmo caminho que você. Então isso é fundamental, entendeu? Isso é fundamental para o escritor. O escritor, eu acho que ele é assim, ó, ele precisa do leitor, ele precisa da ideia, da inspiração, mas ele precisa de outros escritores e de livros. Aí vamos chegar na outra ponta. Então, nós temos assim uma triangulação, vamos dizer assim, o escritor, o leitor e os livros. Porque, para escrever, eu sinceramente, eu desconfio muito numa pessoa que acha que escreveu um livro e não lê. Porque a gente precisa de vozes para construir a nossa própria voz, entendeu? Então, a gente precisa receber... O nosso cérebro é um computador, é um arquivo, é cheio de arquivos. E na hora que a gente escreve, a gente, sem saber, acessa todas essas vozes que a gente vem escutando, né, nos livros todos que a gente leu. Então, isso eu acho assim, fundamental. A leitura... O escritor, ele não pode achar que ele só tem que escrever, sabe? Ele não pode achar que basta sentar e escrever um livro. Você está vendo o universo? Tem o Rafael, não sei se conhece o Livros para Sempre. Ele sempre fala assim que tem um ecossistema, vamos dizer assim, do escritor, né? E eu acho que esse ecossistema do escritor, ele é muito mais profundo do que atividades que o escritor vai fazer. É o que ele já fez até agora, toda, vamos dizer assim, o background de leituras que ele tem, né? E que vão construir a linguagem dele, né? A pessoa vai falar assim, mas aí a gente está copiando. Não, ninguém copia. Aliás, eu tinha um professor de modelo vivo, eu sempre cito isso, quem me conhece já sabe. Ele falava assim, nada é ingênuo. Mas essa ingenuidade, porque a gente absorve, nós somos verdadeiras peneiras. Então, Picasso fez a Guernica porque ele tinha visto uma exposição de máscaras, sabe, africanas. Então, ele copiou? Não, ele fez a leitura dele. E assim a gente trabalha escrevendo também. Eu costumo dizer também, olha quanta coisa eu costumo dizer. E digo, hein? Eu sempre falo, as pessoas, poxa, mas e das artes plásticas, da pintura para escrever, como é que você... Gente, eu pinto com palavras, sabe? Eu pinto o universo que me cerca com palavras. Agora, eu nem sei dizer para você o que veio primeiro. Se as palavras me levaram para a pintura ou se a pintura me levou para as palavras. Eu não sei o que dizer. Muito esse universo, ele é assim, ele é um universo que se mescla, sabe? O mundo está aqui para gente. Por isso que eu escrevi crônicas, sabe? Aí vamos chegar no fim. O mundo está interligado e eu acredito, eu ouvi muito isso também. Eu sou da parte exatas. Eu sou formada em... Eu sou formada em química, matemática e física. Meu Deus, esse universo não me pertence. Não, mas eu vou dizer, meu marido... Eu estou circundada por exatas. Meu marido é engenheiro, meu filho é engenheiro, minha nora é da administração. Mas acaba usando umas coisinhas daqui e dali, eu acho que você deve saber bem disso, né?
É você ter uma paixão e gostar da leitura, gostar da escrita, né? E isso eu acho que independe de qual área você é, né? Você pode, né? é, Viajar por outros mundos e é Sim. isso que é o gostoso do mundo, né? Você tá aqui e tá ali. E eu achei muito interessante a forma que você colocou, sendo formada em letras na preocupação que você tem de ler, sempre ler, e de buscar essa comunidade, buscar uma revisão, né? Porque às vezes a gente está tão apaixonado por aquilo que a gente está escrevendo que a gente não consegue ver algumas falhas ali, né? Naquilo que a Então, gente está. esse, aliás, para quem estiver me ouvindo e estiver começando a escrever, esse é um problema que é muito recorrente também na arte, na pintura. Você está tão imerso naquele universo ali que você não vê uma. Aí você, vamos dizer, vou dar um exemplo: você está pintando um indígena, aí você está fazendo o olho, você está ali, você está na cara, você está dentro. Mas você não percebe. Aí chega, vamos dizer, chega o meu marido e fala assim: ó, mas esse olho aqui está mais embaixo, porque eu não vejo mais. Eu estou tão imersa que eu não vejo mais. E quando você escreve, acontece a mesma coisa. Você está tão dentro do texto que as frases estão formadas dentro da sua cabeça e você vai escrevendo, que é um turbilhão, né? E você vai. Eu, pelo menos, assim, Crônica já nasceu assim, tchum. Benjamin já nasceu também assim. Então, você está ali imersa naquele projeto, você perde a noção. Tem que ter outro que a gente chama de leitura beta e leitura crítica, para ver aquilo que você já não vê mais. E olha, você pode ler uma vez, você pode ler duas vezes, e às vezes são erros assim bobos que você jamais cometeria se você estivesse fazendo, digamos, uma leitura crítica de alguém, que o teu olhar já está pronto para ir nessa seara. Então, isso acontece demais. Hoje eu tenho plena consciência disso, entendeu? Plena consciência da importância da leitura beta, da importância da leitura crítica para você colocar um projeto numa linha editorial. Um exemplo assim eu acho que a gente pode colocar, Nans, é nós mesmos pegar o que a gente escreveu anos atrás. Não precisa ser anos, não precisa ser anos atrás. Não basta você se afastar um pouco. Olha, eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho feito antologias. E aí eu escrevo conto, mando, fiz a leitura, assim, fiz, mando para lá para fazer, entrar na antologia. Aí quando volta para a correção, eu já vejo tudo que eu não vi. Gente, é uma coisa louca isso, mas é o que acontece. É o que a gente tem que ter. Eu acho que o escritor tem que ter clareza nisso. Nós não somos onipotentes, entendeu? Não interessa a sua formação, não interessa, você tem que ter a humildade de entender que essas coisas acontecem para quem pinta, para quem escreve, para quem faz projetos. A gente tem que ter parcerias para, sabe, clarear o que a gente já não consegue mais ver. É, A Tana está falando, bom escritor deve ser humilde para escutar as críticas. Exatamente. Mas tem sempre uma conjunção adversativa. Mas a gente também tem que ter clareza para não concordar com algumas coisas, porque o escritor é o dono da obra. Então, a gente pode receber uma crítica que a gente não concorde. E não é porque a fulana é ótima ou fulano é ótimo, então ele fez essa crítica e eu vou, não, destruir o meu texto. Não. Você tem que ter confiança também no que você faz, ouvir, saber perceber o que está pertinente e o que não está pertinente. E fazer a sua escolha como escritor autônomo. É o que eu acho. E às vezes a gente também foge da essência e aí perde aquilo que a gente queria retratar, né? E deixar.
Exatamente. E hoje em dia tem muitas restrições, né? Tem muitas restrições aí do espírito da época, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter todo um apoio e um discernimento também para saber, não, eu quero assim, sabe? É. E é assim que funciona. Você tocou num ponto aí, né? O que está na época, né? Então a gente tem que também ir se esquivando disso e para tentar permanecer ali. Você tocou no assunto do etarismo, né? Opa, o que foi aqui do etarismo? Como que você falou que você chorou, né, anos atrás, e hoje você não choraria, mas é o que você passou, né, Nancy? Sim, Ir atrás de informação, se nutrir disso, para a gente conseguir permanecer aonde a gente quer. exatamente. A Leites fez um comentário bacana aí, eu não sei se você consegue ver. A Leites é uma escritora muito competente e ela falou uma coisa legal, que eu não consigo, não sei se eu consigo voltar Uma aqui. boa Uma boa coisa, coisa. deixar o texto dormir por um tempinho para poder ver os problemas com ele. Exatamente. E é essa euforia do escritor de querer fazer e mandar e fazer e mandar, e que às vezes essas coisas acontecem, passam, né? Mas voltando ao etarismo, eu acho que tem até um texto no Crônicas que fala sobre essa invisibilidade, né? Eu acho que para os homens deve acontecer de alguma forma, não sei, não entendo totalmente o universo masculino, mas eu digo que para nós mulheres é uma coisa assim muito vívida, né? Na minha primeira faculdade, vou dar um exemplo, na minha primeira faculdade eu era popularíssima. Eu era muito popular, aquela coisa, e era novinha, né? Tinha 18, 17 anos. E na segunda faculdade, eu entrei, para você ter uma ideia, tinha trote. As pessoas passavam por mim, não me davam trote porque eu era professora. Eu não era professora. Os alunos ficavam procurando parceiros da mesma idade, né? Aquela coisa da mesma. Mas o pior de tudo foi um formador de opinião na época, que eu estava querendo fazer nas linhas de linguagens visuais, um trabalho na linguagens visuais, que era arte contemporânea, né? Mas como eu vinha do figurativo, eu vinha do que eles chamam a Belas Artes, a Escola Imperial, e então ele chegou para mim e falou assim: olha, você é bem casada, teu marido trabalha bem, dono de empresa, faz o seguinte, senta na beira de um lago, taca uma pedrinha e vê a água reverberar. E eu estava tão animada para fazer o mestrado, aquilo me derrubou, é isso que eu digo, para os jovens escritores. Quando uma tradicional ou qualquer lugar que você apresente seu trabalho, ou mesmo você vai fazer o seu lançamento, não compareça a ninguém, não deixa isso derrubar, sabe? Porque eu era muito nova, na segunda aquilo me pegou, porque eu não imaginava que no mundo da arte isso pudesse acontecer. Mas acontece, principalmente conosco, entendeu? Então eu fiquei muito chocada na época, e não sou só eu, sabe? A gente vê isso nas atrizes de televisão, chega uma certa idade não tem papel, sabe? Ou então a gente vê isso no mundo real, as mulheres estão cada vez mais se transformando fisicamente para poder atender a tendência do tempo, frear o tempo, sabe? O tempo é inevitável, sabe? E a gente tem que conviver com isso. Mas, como eu disse antes, como eu disse, sou cheia demais, essa maturidade só vem com o tempo, sabe? A gente tem que passar por todas essas situações para a gente criar assim, uma carapaça, vamos dizer assim, que nos proteja, né, dessas coisas. E nesse livro aqui, ó, que vai estar na Bienal, no dia 6, eu passo Sei. muito isso.
eu tenho, é a maneira como eu vejo o mundo, né? Como o mundo chega para mim. Por que eu coloquei o nome de Crônicas Minhas? Porque outro dia a gente estava fazendo uma discussão no grupo, num grupo, uma comunidade de escritores que eu faço parte, sobre onde encaixar crônicas, né? O que é crônicas? É ficção, não é ficção? A crônica, para mim, é como se. Eu vou fazer uma metáfora. É como se eu estivesse numa janela olhando o mundo. Mas quem está olhando são os meus olhos. É a minha pessoa. Então, os fatos da realidade passam pela minha subjetividade. Então, é um texto ficcional, mas que você coloca uma prosa, praticamente uma prosa poética, né? Em que você escreve. E o Crônicas, para mim, na verdade, como que nasceu Crônicas Minhas? Eu já te falei como nasceu o Benjamin, né? E o Crônicas nasceu de uma outra forma. As pessoas ficavam, Nancy, faz um blog no Facebook. Mas como é que é um blog? Eu não sabia nada, eu nunca me importei muito com computador. Eu confesso que eu sou um dinossauro de internet. Mas eu, na verdade, queria escrever, aí peguei um computador e comecei a escrever textos no Facebook. Aí depois falei assim, por que eu não pego esses textos todos? E foi até meu marido falou, escreve um livro, pega esses textos todos. Meu marido é meu mentor, vamos dizer assim. Ele é meu apoiador, meu mentor. Ele é muito participativo na minha carreira, na minha vida. E aí ele falou para mim, bora fazer um livro desses textos, né? E dessas crônicas. E aí eu fiz o livro, ainda naquela, vamos dizer assim, vibe de escritora sonhadora, né? Em que o livro sai do seu computador e vai direto para a prestadora de serviço, que recebe o seu livro e não fala para você, olha, vamos fazer uma leitura crítica, olha, vamos fazer uma... Como é que é a melhor diagramação, aquelas reuniões que a gente tem que ter e que a maioria não dá, né? A maioria não faz aquelas reuniões importantíssimas em que você discute tudo, desde da margem ao tipo de papel, sabe? Então, mas foi uma editora melhor do que a do Benjamin, né? Embora o livro do Benjamin tenha ficado um livro bonito. Mas eu ainda gostaria de trabalhar mais esse livro, mas com um livro bom. Os textos são, as crônicas são muito boas, né? Tem muito de mim, né? E muito da maneira como eu vejo o mundo e vivo o mundo, né? E interessante que essas crônicas passaram pela pandemia, né? Porque eu juntei aquilo tudo. Então, eu passei, eu me lembro que na pandemia, como eu disse, eu estou sempre lendo, né? Eu estou sempre lendo e eu li, eu não sei se vocês conhecem o Piketty, que é um economista francês muito importante, e eu li o livro dele, é um tijolo enorme, é o livro, e é de economia, que não é minha área, mas na pandemia eu senti uma necessidade absurda de entender um pouco mais de economia para poder até entender por que o mundo está tão separado, sabe? E entender um pouco mais do mundo que me serve, até político, ser político, sabe? Porque as pessoas falam, eu não gosto de política, existir é um ato político. Não tem como. Então eu falei assim, vou ler esse livro e vou... Aqui tem, o Douglas está falando assim, top de livro. Quem é da área gosta muito. E aprendi muito com aquele livro, muito mais da vida, né, das coisas como estão, por que estamos aqui, por que chegamos a esse ponto. Então, no Crônicas, eu vou aproveitando toda essa minha passagem pela pandemia, sabe? O meu olhar. A pandemia me possibilitou olhar para mim mesma, sabe? Ver as minhas possibilidades, as minhas prioridades,
quais são as prioridades da gente. Então, como eu disse antes, eu sou uma pessoa muito voltada para a causa animal, né? Não só animal, como da nossa fauna, flora, da nossa flora. Né? Eu já briguei por uma árvore. Eu, eu luto por uma árvore. Então, a vida como ela está hoje é uma vida que me incomoda. E você incomodada, não tem outra ferramenta melhor do que um livro. Porque você ler e também você escrever, né? Essa inquietude, né? Exatamente. Esses nossos questionamentos é que o escrever e o ler vai trazer essa tranquilidade. O que a gente não encontra, o que a gente queria encontrar e não encontra, talvez a gente passe, né, o nosso ideal para as letras. Exatamente. E quando você escreve, o que você escreve deixa de ser. Tem um texto no Crônicas que fala sobre isso, sobre o leitor. O livro, ele deixa a crônica, o que você escreveu, a sua narrativa, ela deixa de ser sua e passa a ser do leitor. É o leitor que vai criar aquele universo. Então, olha como você adentra na existência de uma outra pessoa e você pode mudar um conceito, sabe? Então, o livro é uma ferramenta espetacular, sabe? O livro é uma ferramenta importantíssima que precisa ser validada, sabe? Precisa ser estimulada. Olha, eu vou ser sincera. Eu tenho eu hoje em dia estou muito, eu vou usar um neologismo, interneteira, mas eu vou dizer uma coisa. Eu sou apaixonada pelo livro físico, porque junto com o livro físico, vou pegar aqui o do Benjamin, que vocês ainda não viram, olha aqui, meu primeiro livrinho. Junto com o livro físico, para mim, vem sempre um lápis. Eu não consigo ler sem fazer minhas anotações, sem mostrar o que é certo, o que é errado, o que eu concordo, o que eu discordo. Então, o leitor, ele é ativo, sabe? E ele é teu parceiro, ele acaba criando a obra junto com você. Então, a importância do livro é essa. A minha inquietude passa a ser a sua, do leitor, quer dizer, né? A inquietude. E aí o processo vai se criando. E também tem uma função também de acalmar o outro, porque eu posso encontrar na sua inquietude a inquietude que também está em mim. Não estou e perceber sozinha. Né? Exatamente, exatamente, exatamente. Tá falando... O Douglas aqui, meu fã. Crônicas minhas em prática. Mas então a crônica, eu acho que é uma janela. É uma janela que você vê o mundo e você interpreta o mundo dentro da sua subjetividade, né? E passa para o seu leitor, para entender alguma coisa daquilo que você acha que entende, que acha, né? Porque é subjetivo. Mas é uma viagem. Sem dar spoiler, assim, né? Porque a gente vai ler, né? Eu tô lendo crônicas. Um pouquinho dessa inquietude, assim, que tá dentro de crônicas. Então, na época são várias as inquietudes. Tem uma crônica que é sobre a última árvore, sabe? Essa crônica é uma crônica que mexe muito comigo, principalmente hoje em dia. Que eu percebo que as pessoas não estão entendendo a importância da natureza, sabe? A natureza, ela é fundamental para a nossa experiência no planeta, para a nossa existência no planeta, sabe? Como será o mundo quando só houver uma árvore ou quando não houver nenhuma? Existe plano B, planeta B? Sabe, é uma coisa que eu fico, como artista plástica, como escritora, como ser humano, eu fico assim, estarrecida das pessoas não compreenderem o óbvio,
sabe? Se não acordar, né? Eu sou do interior de São Paulo e essa semana aqui parecia que estávamos no fim do mundo. Tem Exatamente. Aí mato do lado. eu tenho visto, né, que a fumaça está chegando nas cidades. Mas sabe o que, que me preocupa muito? É que a gente fica falando que caiu meu lápis. É que são os efeitos climáticos. Não, é o efeito homem. É o efeito homem, sabe? É o homem que está. Olha, vai chegar um momento em que a gente não vai poder beber petróleo, comer ouro, nem vestir nada, sabe? Porque não vai ter nada. Então a gente está caminhando a passos largos. Eu falo isso como avó. Eu sou vovó de 3 netinhos. Aliás, um está fazendo aniversário hoje. Eu fico preocupada, que mundo é esse? Então, em Crônicas tem muitos questionamentos sobre isso, sabe? Sobre o mundo que vai ficar. Que mundo é esse? E você disse, né, que você está muito na internet, mas está preocupado. E o livro, ele vem trazer essa informação, essa formação de opinião que mais que necessária, porque a gente consegue ver o tão quanto estão alucinadas as pessoas pelas redes sociais, a gente consegue ver isso, né? Então, como sempre o livro foi importante, continua sendo e sempre será. E eu sou como você. Eu tenho que pegar o físico, eu gosto de cheirar, eu Não, gosto de ter. olha, livro velho, então eu tenho a fissura. A minha vontade era assim, ser cremada e ficar no meio de uma biblioteca em pó, porque eu amo demais. Obrigada, Leite. A Leite falou que Crônicas Minhas é um livro que nos faz pensar no que acontece no dia a dia. Gostei muito do livro, muito obrigada. E eu vou falar uma coisa, sabe? Eu estava falando do livro físico, e como eu disse, eu sou cheia de gavinhas, devo ter me dispersado em algum momento, para a minha preocupação que eu tenho, que eu já conversei até com a Márcia Rosenfeld, que é outra autora, e com outras pessoas também, da tela para as crianças. Sabe, a gente vai no restaurante, as crianças não estão comendo com as pessoas, elas estão na tela. A criança, ao invés de ler um livro, ela está na tela. E o cérebro dessa criança vai ficando preguiçoso, vai ficando cada vez mais deficitário. Então, eu fico preocupada e vejo a importância do escritor. A importância do escritor, de criar livros que convidem, que criem empatia. Esse meu último projeto, que se chama, vou dar um spoilerzinho rápido, que se chama Binduim da Floresta, é um livro para gerar empatia. Mas como que eu gero essa empatia? Me aproximando ao máximo o humano do animal, porque animal por animal ninguém mais tem pena. Não adianta, sabe? Ninguém mais gera empatia, não. Aquilo ali é bicho. Mas quando você vê um ser humano passando por essas dificuldades, você gera empatia. Então, a função desse meu último projeto é exatamente esse, né? Mas, voltando ao livro do Benjamin, Eu vou pegar essa deixa. Levanta um pouquinho mais para a gente. aqui, ó. É ele aqui, ó, tá vendo ele abraçado comigo? Que a gente ia muito à praia, a gente fazia. E esse livro é interessante porque não é um livro sobre o Benjamin, que, aliás, as pessoas se confundem, né? Talvez esse tenha sido um dos quesitos, vamos dizer assim. Porque o livro do Benjamin, quando eu escrevi o livro dele, o Benjamin foi como se fosse um fio condutor das minhas memórias. Cada situação que ele passava remetia a uma situação da minha vida, né? É autobiográfico, né? Mas ficcional também. Então, é aquilo que ele chamou hoje em dia de autoficção, né? Então, é um livro que tem muito da minha passagem, né, pela minha existência, a passagem pelos momentos da minha memória, em que
ele está preso, que ele lembra, eu me lembro de alguma coisa e vou e vai tecendo. Ficou um livro interessante. Não é um livro sobre para criança. As pessoas, é um livro para criança. Não, não é um livro para criança. Porque o Benjamin é como se fosse um parceiro existencial meu, né? Que vai me levando, me conduzindo pela minha vida e pela dele. Então, tem momentos que é a vida dele, tem momentos que é a minha vida, e assim a gente vai caminhando até o final, que eu não vou dar um spoiler. Eu estou doidinha aqui para saber a história. Eu acho que todo mundo que gosta de animal tem, né, essa relação É uma, de aprender. é uma simbiose, sabe? É uma verdadeira simbiose. Você aprende com o animal. Você falou a raça dele? Do Benjamin era Retriever, era um Golden Retriever, né? Mas Ele não você? Não. Esse livro foi escrito já tem tempo. Foi escrito. O Benjamin viveu até o último mês antes da pandemia. Graças a Deus ele não viu a pandemia, porque ele era livre, sabe? Ele era um cão assim livre. Ele vivia na praia e a pandemia foi tudo ao contrário, né? Já esse cão meu atual é o cão que passou quase que a metade da vida dele na pandemia, né? Com máscara, essa coisa louca que a gente passou, né? E estamos carregando aí as consequências até hoje, né? Até hoje, foi muito impactante, né? Por isso que eu acho que o Crônicas tem muito da pandemia. Tem uma crônica interessante que é você acordar todo dia o mesmo dia, acordar todo dia o mesmo dia, sabe? É uma das que foi justamente quando começou a pandemia, que eu tinha essa sensação de que a gente vivia a mesma vida o tempo inteiro, né? Então, para você ver como é que crônicas elas refletem, né, a nossa realidade, né? A Crônicas você lançou em que ano? Crônicas, o Benjamin, peraí, eu acho que foi, peraí, só vendo aqui. Aqui bem no 2022. Benjamin 2021, né? Não, aí teve a pandemia, uma coisa assim. Um seguidinho do outro, né? E o que a gente pode esperar aí do novo? Esse meu projeto, gente, assim, ó, primeiro, que não é mais um projeto da Ingênua, é um projeto que vem aí embasado, vamos dizer assim, numa nova Nancy, né? Numa Nancy mais profissional, vamos dizer assim, mais inteirada das artimanhas do mercado editorial. Então, e ele é um livro que tem um propósito muito importante, eu acho, hoje em dia, sabe? Que é mas não espere uma coisa óbvia. Não é um livro óbvio. Fulaninho fez isso e o passarinho fez aquilo. Não é. É um livro que vai te levar, conduzir a uma situação em que você vai refletir sobre as coisas. Então, é um livro muito... Modéstia à parte, tá? É um livro que é, assim, para mim, é muito importante. Principalmente porque o Douglas está citando a crônica Rebelião e Insubordinação. Essa crônica é muito boa, cara. Tem que falar dela. Porque eu não pontuei nada na crônica. Foi uma coisa muito forte para mim, porque eu sou muito ligada em gramática. E eu fiz aquela crônica assim, lutando contra mim mesma. Uma questão de libertária, vamos dizer assim. Mas aí, voltando ao projeto do Benjamin, eu espero, todos que estão aqui presentes, que possam partilhar comigo dessa viagem que vai ser o livro do Benjamin, do Binduim, porque ele é muito querido para mim, porque o personagem principal, a gente sempre se inspira, né? No meu netinho mais velho. Né? Quando ele era pequeno. Então, eu tenho essa inspiração. O Binduim, ele tem muito
da aparência, né? A descrição. Então, é muito, muito bonitinho o livro, muito bacana, muito bem construído, passou por tudo que tinha que passar. Vamos. Bom, eu quero só convidar a todos para, quando eu começar no pré-lançamento, aquela coisa toda, né? Participarem dessa viagem comigo, comigo e pelo leitor, né? A importância que ele vai ter para os leitores, principalmente as crianças e jovens, né? É isso, gente. Pelo que eu percebi, ele já está terminado. Não, está entrando no forno. Está entrando no forno, já está todo resolvido, está entrando no forno. Nancy, olha, eu ficaria aqui com você a noite inteira. Eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade. Com certeza. Com certeza. Ó, o Douglas está falando, tá te dando os parabéns, né? Pelo jeito, ele é um fã assíduo seu. É meu afilhado, esse menino lindo. A Paula. Ansiosa para ler o próximo livro. Obrigada, Paula. Meu marido entrou. Quem que é o seu marido? É o SPG 60. Um abraço. Tem um monte de gente legal aqui, gente. Muita gente boa, muita gente bacana. Eu só tenho a agradecer. Esse meu caminho tem me feito conhecer pessoas como você também, Milena, maravilhosas, que só tendem a me ajudar. A Leides, por exemplo, está me lembrando aqui, eu vou estar na Bienal no dia 6, às 9 horas, na Travessa Literária 17, no dia 6, às 18 horas, na Travessa 17, no estande da Gaeb. Muito obrigada, Tana. Então, olha, excelente escritora também, Tana Moreano. É isso, gente. Muito obrigada. Eu te agradecer muito, porque esse nosso bate-papo, tudo que você trouxe, né, vai ajudar muito, ajudou muito aos escritores, aos novos escritores. Essa é a função do Para Ler e Amar, né? Esse espaço de divulgar. Falando nisso, amanhã, gente, vocês que estão aí, a Nancy vai estrear no nosso blog, então, Crônicas, vai ter o trecho dela lá, vai ter o link para vocês adquirirem o livro. E também, quem não conseguiu assistir o nosso bate-papo inteiro, na sexta-feira já vai estar no YouTube. Vocês vão poder assistir com a gente também lá no canal do Para Ler e Amar. Eu vou estar na Bienal. Se coincidir o dia, eu vou passar lá e vou te dar um abraço e te conhecer. Eu vou te receber com muito carinho, Milena. Estarei lá às 6 horas no dia 6. Quem chegar será muito bem-vindo e abraçado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que eu sei que tem outras lives importantíssimas acontecendo. Muito obrigada por esse privilégio. Agradeço demais a todos que estão presentes. Obrigada, Milena. Beijo. Boa noite. Espero ter uma outra oportunidade de estar ao seu lado. Com certeza. Benduim, vem aí. E aí nós vamos contar para o pessoal sobre o novo livro. Abração, boa noite. Abração, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.